galera, a terceira temporada de Euphoria finalmente chegou na HBO Max. A gente já tem o primeiro episódio. Assisti e vim contar aqui pra vocês tudo que eu achei nesse vídeo. Pra quem não me conhece, eu sou a Bia Dzega, tenho esse canal que fala sobre filmes e séries que eu tenho assistido. Vou fazer uma cobertura completa de Euphoria aqui, então vai ter vídeo toda semana analisando cada episódio. Então não esquece de já deixar seu like, deixa seu comentário e se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum desses vídeos. Pra quem conhece Euphoria, sabe que a série é polêmica desde o início, né? A gente tem plena consciência disso. E depois da segunda temporada, muita coisa aconteceu, muitas fofocas, muitos problemas aconteceram relacionados a essa produção, né? E eu vou ser muito sincera pra vocês que eu realmente por muito tempo achei que não teria uma terceira temporada. Mas ela chegou aí, eu sou muito fã da série, eu adoro. A primeira temporada, pra mim, assim, ela é impecável, eu adoro aquela primeira temporada. A segunda eu gosto bastante também, mas devido a todas essas coisas que eu comentei pra vocês, né, que tiveram muitas polêmicas envolvidas nessa produção e no diretor, né, da série, o Sam Levinson, eu confesso que eu vou assistir essa terceira temporada com o pé bem no chão, assim, até um pezinho pra trás, porque eu não sei exatamente se eu vou gostar. Mas vamos falar sobre o primeiro episódio. A gente já começou ali com a Rue ali atravessando a fronteira do México para os Estados Unidos, né? E aí a gente tem uma primeira cena dela ali muito loucona, correndo ali com aquele carro pelo meio daquele deserto. E aí a hora que tem aquele muro que o cara coloca assim, né, aquelas barras de ferro pra ficar assim, o muro aqui no meio, eu falei, gente, ela vai passar com um carro aí? Não tem lógica isso, sabe? Pra mim ficou muito mentiroso, aquilo ali nunca daria certo. Mas ok, foi um começo assim, ok, a série tá diferente. E isso é uma coisa que eu quero já deixar aqui de início. Já esse primeiro episódio me passou uma vibe de uma série muito diferente do que a gente já tava acostumado. Não sei exatamente se isso é bom ou se isso é ruim, mas logo de início, assim, parecia que eu tava assistindo uma outra série. E falando sobre a Rue, a gente descobre que ela virou o que eles chamam de mula, né? Que é a pessoa que fica levando tóxicos ali de um lugar pro outro. E aí tudo isso por conta de lá na segunda temporada ela ficou devendo dinheiro pra aquela mulher, né, que é a Laurie. E aí, gente, a mulher simplesmente chega pra Rue num dia aleatório que a Rue tá trabalhando e fala: você está me devendo 43 milhões de dólares. Tipo assim, minha senhora, tá tudo bem? Tipo assim, o que aconteceu, sabe? Que juros absurdo é esse? Tipo, a Rue nunca ia pagar isso, mas fala assim, ah, você tá me devendo 43 milhões, mas se você tiver 100 mil, a dívida tá quitada. Então por que você falou que ela tá devendo 43 milhões, sabe? E aí, a partir desse momento, que a Rue entra nesse trabalho, né? E aí, gente, logo nesse início, eu já tive um problema com essa cena que a Rue tá tendo que engolir ali aqueles saquinhos com as coisas tóxicas, né? Eu tive um problema muito com isso, porque eu achei uma cena um pouco fetichizada. Eu não sei se vocês que assistiram tiveram a mesma sensação, mas eu tive muito essa sensação. A Rue fala, né, que ela levou uma amiga, que é aquela personagem, a Faye, que apareceu na segunda temporada. Eu nunca imaginei que essa menina ia estar na terceira temporada, porque pra mim ela é uma personagem muito X, assim, tipo, ela fez sentido ali na segunda temporada, mas eu realmente não achei que ela voltaria pra uma terceira. Mas até aí, ok também, né? A cena das duas engolindo aqueles saquinhos, eu achei, assim, extremamente fetichizada e sexualizada. Pode parecer exagero, não sei, mas na hora que eu vi, eu fiquei muito desconfortável por conta dos barulhos e a maneira que tava sendo feito. Eu não gostei dessa cena nem um pouco, assim. Eu achei que não precisava ter tido, sabe? A gente sabe que Euphoria é uma série que ela foi feita pra impactar as pessoas, e eu gosto disso na série. Só que quando vai pra esse lado muito fetichizado, assim, me incomoda bastante, porque literalmente era uma cena que não precisava, porque aquilo ali é um problema muito grande. E aí você fetichizar uma coisa que é extremamente perigosa pra mim é um absurdo, assim, sabe? Então eu realmente não gostei já desse início, mas ok, a gente entendeu que foi assim que a Rue começou a fazer, e aí ela virou a favorita, a mula favorita ali da Laurie, e começou a fazer vários trabalhos pra ela de uma maneira pra pagar essa dívida. Só que dá a entender
que acho que a Rue nunca vai pagar essa dívida, porque ela já tá fazendo isso há 2 anos, se eu não me engano, é esse tempo que ela fala na série, e ela continua fazendo, né? Ela continua pedindo pra ela levar aqui e ali, engolir, chegar lá, e por falar, né, nessa coisa de levar os saquinhos dentro do corpo, gente, a cena em que ela e a Faye estão atravessando ali a fronteira pra voltar ali pros Estados Unidos, que elas chegam, e aí a Rue sai louca, né, pro banheiro, porque tá passando mal ali, e aí eles dão o escorredor de macarrão pra ela colocar, fazer as necessidades dela ali, pra expelir os saquinhos, e aí depois corta a cena pra Faye jogando o macarrão no mesmo negócio. Gente, que nojo que me deu dessa cena, sério, tipo assim, pra quê? Pra quê? Tipo assim, meu Deus do céu, sabe? Horrível, ridículo, tipo, porque é muito proposital, deu um close na cena ali, no escorredor de macarrão. Ai, não gostei nem um pouco dessa dinâmica aí da Rue ser mula e essas cenas todas, assim, me incomodou bastante. E é a partir desse momento do episódio, né, que a gente começa também a descobrir aonde estão os outros personagens. E aí eu acho, assim, só muito conveniente que passaram anos no futuro e todos eles, de alguma maneira, foram parar em Los Angeles. Ok, não vou entrar muito sobre isso aqui porque eu só achei esse nome muito conveniente, né? Mas ok. A gente descobre que a Lexi tá trabalhando em Hollywood, mas não da maneira que eu imaginava. Quando eu tinha visto o trailer, eu tinha tido uma certa impressão, totalmente expectativa minha, eu entendo, de que talvez ela estaria dando certo em Hollywood. E, na verdade, a gente descobre que ela tá sendo só uma assistente ferrada, que fica levando café pras pessoas e tem ideias maravilhosas, mas não necessariamente é escutada. A gente vê que ela tá sendo assistente ali de uma diretora, né, de uma novelinha lá que se passa em Los Angeles, mas, na real, ela não tem um papel muito importante, assim, sabe? Tá meio X, meio largada ali. E dali a gente consegue descobrir sobre os outros personagens, porque a Rue ainda tem muito esse contato com a Lexi, né? E é nesse momento das duas ali se encontrando que a gente descobre que eles decidiram não matar o Fesco nessa temporada, né? Eu tinha visto, se eu não me engano, uns 2 dias antes que tinha saído uma matéria que eles tinham falado que não iriam matar o personagem na série, iam meio que dar um fim pro personagem, porque, pra quem não sabe, o ator que interpretava o Fez, ele faleceu, né? Antes mesmo, bem antes de começar a se falar em uma terceira temporada. Então eles deixaram ali que o Fesco teria sido preso por 30 anos e tá lá na cadeia, mas que ele e a Lexi ainda teriam algum tipo de contato. Porque, caso alguém não lembre também, lá na segunda temporada, os dois tiveram um momento ali entre eles estavam virando meio amigos, virando interesse romântico um do outro. Então, muita gente esperava que, né, se tivesse uma terceira temporada, teriam os dois, mas depois que o ator faleceu, né, eu acho que teria sido melhor, pra ser muito sincera, terem falado que ele também não sobreviveu. Mas, ok, eu acho que é uma escolha narrativa aí que é meio X também, sabe? Porque literalmente só falou isso pra ter uma noção de que ele tá lá na cadeia. E aí, outros personagens vão aparecendo, como a Mad, por exemplo, que a gente descobre que também está morando em Los Angeles, como eu falei pra vocês, todos eles estão em Los Angeles agora, e ela virou assistente ali de famosos e criadores de conteúdo, né, influenciadores e tal. Ela fica ali agenciando a carreira dessas pessoas, ajudando ali. Então, tem uma premiere, ela tá lá com o cara, né, que é o cara que faz a novela, que é a Lexi, ajuda, né, ali na direção. Então tá todo mundo meio que ligado ali um com o outro, mas a gente vê que, apesar de parecer que a Mad está muito bem, ela não tá tão bem assim, porque ela não ganha tão bem. A gente tem uma cena que mostra, assim, um tanto de papel de boleto que ela tem que pagar, um tanto de dívida, porque no final das contas ela tá fazendo um trabalho ferrado e que não ganha dinheiro. E aí, nesse momento, a gente já tem três, né, personagens mulheres que têm trabalhos horríveis, que elas fazem muita coisa, se coloca até em perigo no caso da Rue, e são, tipo assim, descartadas e dane-se, né? Mas isso aí, guarda essa informação que eu tenho mais pra falar sobre isso mais pra frente. E aí a gente descobre também que quem também está em Los Angeles é a Cassie e o Nate. Eles estão juntos, estão aí com um casamento pra acontecer. Mas, gente, a cena em que a Cassie aparece, preciso respirar pra falar dessa cena, que ela aparece vestida ali com uma roupa de cachorro,
se sexualizando horrores pra criar o conteúdo dela ali, né, que ela bota ali até aquela senhora que trabalha ali na casa que ela tá com o Nate, pra gravar os conteúdos dela, né, porque ela quer viralizar nisso e tal. Gente do céu, que cenas problemáticas. Eu sei que eu posso estar sendo repetitiva aqui falando sobre isso, mas é porque eu não consigo achar normal fetichizar esse tipo de coisa, sabe? Eu não consigo gostar disso, assim. Pra mim é muito problemático. A gente já sabe que a atriz que interpreta a Cassie, a Sydney Sweeney, ela já é uma atriz bem polêmica, né? Nesses últimos anos ela se tornou muito polêmica, o que particularmente eu acho até uma certa pena, sabe? Porque quando teve a segunda temporada de Euphoria, muita gente sabe o quanto ela foi extremamente elogiada, porque o papel dela na segunda temporada foi muito bom mesmo. Ela entregou, pelo menos do meu ponto de vista, um nível de atuação muito interessante. Ela conseguiu fazer com que a Cassie, aquela menina que é a famosa sonsa, né, que a come quieto, que pegou o namorado da amiga e tal, e aí só que ela tem aquela carinha angelical, assim, ninguém imagina que ela vai fazer uma coisa dessa. E ela conseguiu colocar muitas camadas dentro da personagem na segunda temporada. Só que depois que acabou, né, a série, ela conseguiu vários papéis, ela conseguiu vários trabalhos, mas ela se tornou uma pessoa muito polêmica, muito contraditória, enfim, não vou entrar sobre esses pontos aqui, mas aí me parece que eles quiseram colocar exatamente essa parte polêmica da vida da Sydney Sweeney dentro da série. Tipo assim, gente, vocês acham normal colocar a mulher lá assim, agachada, lambendo, tomando água ali naquela tigelinha de cachorro? Não acho isso normal, nem um pouco. E aí a gente vê como que tá a relação dela com o Nate, né? Nem de longe essa relação poderia ser saudável, porque ela já começou completamente errada. O Nate é um cara horrível, mas, né, e a gente vê que ele tá controlando ela, né, ela não tem o próprio dinheiro, ela não pode tomar as próprias decisões, ele tá meio que, eu vou levar ela e você vai ser, tipo assim, a minha esposa troféu. Tá meio que nesse sentido. E a gente vê que eles estão tendo discussões ali por conta do casamento, desses preparatórios pro casamento. Porque a Cassie quer um grande casamento, com muitas flores, com muita coisa, com toda aquela pompa, né? Ela quer esse casamento. E ele é meio que um pé no chão, tipo assim, eu não vou pagar por tanto de flores, né? Porque ela fala que tem que gastar $50 mil em flores. Eu fiquei assim, gente, eu tô pra casar também. Se eu tiver que pagar $50 mil em flores, eu não vou pagar, né? Mas enfim, a gente vê que rola esse controle ali do Nate com ela. E aí, avançando um pouco mais pra frente já na história dos dois, né? Pra já finalizar esse arco aqui no vídeo, a gente vê ali um momento que eles estão tendo um jantar, ali à luz de velas, e ela fala que ela tem uma ideia de como que ela pode conseguir esse dinheiro, que é através do OnlyFans. E aí, gente, essa questão desse aplicativo é muito contraditória. Mais uma vez, esse é um assunto que eu não vou adentrar aqui, mas ela quer fazer OnlyFans. Ela quer postar os conteúdos dela, e aí o Nate fica assim meio resistindo, né? Só que ela também usa ali de uma manipulação assim bem descarada, né? Tipo assim, já que então você não quer isso, eu não quero ter um casamento pobre, então eu acho que a gente não deveria casar. E de uma maneira, assim, bem manipuladora. Então, é um relacionamento em que um fica manipulando o outro o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, assim, aquele verdadeiro relacionamento muito tóxico, muito tóxico. E no final das contas, ele meio que fala ok, desde que ela não mostre o rosto dela, não mostre determinadas partes, assim. Ai, gente, e aí a gente já viu numa prévia, né, já vou me adiantar aqui, já tem uma prévia do que vai acontecer ao longo da temporada, num vídeo que saiu, e que ela vai realmente levar a sério essa coisa do conteúdo adulto, e a Mad vai ajudar ela nisso, mas isso daí é conversa para os próximos episódios, tá? Mas eu já vou dizer que esse arco da Cassie, não gosto, não acho legal, acho extremamente sexualizado e fetichizado de uma maneira, assim, desnecessária. Voltando a falar um pouquinho sobre a Rue, né, e já sobre o final do episódio, a gente vê que a Laurie pede pra ela levar ali um pacote com as coisas pra casa de um cliente lá, e aí ela leva esse pacote pra casa desse cara, que é um cara chamado Alamo, que ele é dono de uma boate de striptease. Vou colocar assim esse nome aqui, que eu acho que não vai dar problema no vídeo. Mas vocês entenderam. E a casa é cheia de mulheres dançando de biquíni ou sem roupa.
E aí, mais uma vez, o que eu já falei nesse vídeo 1 zilhão de vezes, mais uma vez, coisas extremamente fetichizadas e sexualizadas. Mas ok, o cara ali é o dono de um lugar assim, de uma boate, então meio que faz sentido a casa dele ser assim. É aquele típico homem que tem muita grana, muito poder, e aí acha que as mulheres são objetos, que ele pode ficar fazendo o que ele quiser e ficar expondo ali pra todo mundo. Enfim, a Ru chega, leva esse pacote lá, né, entrega isso. E aí, gente, ali dentro dessa casa, eu acho que a gente tem o que vai levar adiante da história da Ru pra temporada, tá? Porque ela tá muito insatisfeita, obviamente, com o trabalho que ela tá fazendo pra Lori. Ela não quer mais fazer isso, fica falando pro cara que o sonho da vida dela era trabalhar num lugar daquele ali. E aí, ela fica pedindo emprego pra ele. Só que nesse meio tempo, uma das mulheres ali que fica ali na casa desse cara, ela acaba tendo uma overdose e ela não sobrevive, aparentemente, né? E aí, eles descobrem que a droga que foi dada pra ela estava misturada com outra coisa. E aí é um problema, né? Porque nesse mundo desse pessoal que utiliza e que transporta assim pra lá e pra cá, existem regras, e essas regras precisam ser cumpridas. Se você está me vendendo uma coisa, ela tem que ser isso, ela não pode ser isso mais aquilo, sabe? Vou citar um exemplo aqui pra vocês entenderem. Se você tá me vendendo água com limão, tu não pode me chegar com uma água com laranja e limão, tem que ser só água com limão. Entenderam a analogia? Pra ficar um pouco mais fácil aqui e o YouTube não derrubar meu vídeo. Então, é sobre isso, assim, sabe? E aí acaba que essa coisa tá misturada, a menina passa mal e ele acha, né, que foi a Ru que fez isso e tal. E a Ru fala que não ela não aguenta mais a Lori, que ela tá devendo uma grana pra Lori e que ela queria muito ficar ali com ele e tal, que ela não sabia de nada disso, como realmente a Ru não sabia que aquilo tava misturado, né? Não sabia que as coisas estavam desse jeito. E aí o cara coloca a Ru pra fazer um teste pra ver se ela fica ali, se ele vai meio que acolher ela ali do lado dele. E aí, simplesmente, ele bota ela ali no meio do morro ali, com uma maçã na cabeça, dá um tiro ali nessa maçã ali, né, pra ver se a Ru ia sobreviver, e aí ela tem aquela risada ali histérica. E aí o episódio acaba. Bom, dito tudo isso, Bia, você gostou do episódio? Não gostei, mas eu também não odiei. Tem momentos em que eu acho interessante, porque, gente, eu sou muito fã da Zendaya. E a atuação dela como Ru, pra mim, é inacreditável de boa. Inacreditável. Tanto que essa cena final que eu falei pra vocês, essa risada histérica que ela dá, né? De, tipo assim, que ela conseguiu sobreviver ali. Pra mim foi um ponto assim, tipo assim, nossa, isso é absolute a atuação, assim, da Zendaya. Mas, ainda assim, pra mim não é um episódio 100% satisfatório, nem de longe, acho que vocês perceberam de tudo que eu falei aqui no vídeo, não é. E aí tem alguns pontos também que eu queria trazer aqui pra finalizar, né, pra fechar sobre esse primeiro episódio. Eu acho que o Sam Levinson tem real algum problema com mulheres, porque ele, como eu falei pra vocês, né, falei pra guardar a informação, todas as mulheres que estão ali na série, elas estão todas ferradas. Quem tá minimamente bem é o Nate, que ali tem a empresa que era do pai, tá passando por uns perrengues ainda, mas ainda assim, tipo, ele tá bem. Só que todas as outras mulheres ficam à mercê de outras pessoas o tempo todo. Então eu fico meio assim, cara, qual é o seu problema? Por que ele tem que sempre colocar as mulheres nessa posição de submissão, de não, sabe, não sendo bem sucedida, enfim, tem que se ferrar muito. Não sei, é uma coisa que me incomoda particularmente. Também não gostei de momentos extremamente sexualizados, como eu falei pra vocês aqui ao longo do vídeo, me incomodou. Eu não sou uma pessoa que sou super sensível, tá? A conteúdo explícito ou coisa do tipo, eu sou zero. Só que eu acho que desde que faça sentido, sabe? Agora, tipo assim, do nada, porque o cara lá tem uma boate, aí tem um tanto de mulher na casa dele, aí as mulheres estão tudo lá nadando sem roupa e precisa dar foco nisso, sabe? Enfim, várias coisas assim, eu não consigo gostar dessa fetichização, sabe? Eu tenho um problema com isso, eu acho chato de ver, assim, porque é sempre numa posição, tipo, da mulher sendo fetichizada, sabe? É o conteúdo feito pra esses homens meio maluquinhos da cabeça, que gostam de ver mulheres nessa posição, sabe? Então eu não consigo achar isso normal, eu não consigo gostar disso nem um pouco. E pra finalizar, eu não sei em que pé que a série quer colocar os personagens. Eu senti que foi um episódio muito introdutório, muito mesmo, assim.
Literalmente parece que estão reapresentando os personagens pra gente. Como eu falei lá no início do vídeo, não sinto que é a mesma energia de Euphoria de antes. Eu entendo que agora eles são adultos e tem outras coisas, mas literalmente me pareceu uma série diferente. Então eu não sei pra onde eles vão levar os personagens. Eu não consegui... Claro, é só o primeiro episódio, mas é o primeiro episódio da terceira temporada de uma série. Você normalmente já tem uma noção de como os personagens agem, pra onde que eles vão. A gente dá pra entender ali, a Cassie realmente vai fazer conteúdo adulto, a Mad vai ajudar ela nisso, a Rue possivelmente vai trabalhar com esse cara ali, né, vai parar de trabalhar com a Laurie e vai ter essa coisa, mas qual é a finalidade disso? Entende? Tipo, qual é o objetivo pra esses personagens? É só a Cassie virar realmente a maioral do conteúdo adulto? É só fazer a Mad voltar a trabalhar ali com a Cassie só porque convém? Entende? São coisas assim que eu não consigo entender. Vou ter que esperar aí, obviamente, os próximos episódios pra ter uma opinião um pouquinho mais formada. Mas eu já posso adiantar que nesse primeiro episódio eu não gostei, né? Que eu falei pra vocês, eu não gostei. Não odiei, mas chegou perto de odiar, assim, sabe? Eu acho que tem muito ainda pra acontecer, pra gente ver o que vai acontecer da série. Mas eu vou dizer, continuo sem muitas expectativas. Continuo com as expectativas, assim, bem baixas mesmo, bem baixas mesmo. Porque se tiver alguma coisa boa, aí eu me surpreendo positivamente. Mas até o momento, isso não aconteceu. Enfim, essa é a minha opinião. Mas se você já assistiu o primeiro episódio, se você gosta de Euphoria, comenta aqui pra mim saber o que vocês acharam. Vocês gostaram, não gostaram? De que momento vocês gostaram ou não gostaram, né? Vamos conversar aqui nos comentários. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.